Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo para tirar as suas conclusões sobre a verdade do Senhor. Hoje nós vamos tratar um assunto sobre o santo dia do Senhor, o sábado, e o primeiro dia da semana, que é conhecido, né, pelo mundo inteiro e guardado, entre aspas, né, que não é guardado, apenas fala, né, como o domingo, certo? Mas o mundo evangélico, o mundo católico e daí por diante, tem o dia de domingo como um dia de guarda, que na realidade a gente sabe que não é guardado, observado, certo? Mas o dia de guarda, como está escrito, é o sábado, porque está escrito na palavra de Deus. E não se trata desse assunto agora para a gente conhecer qual é a vontade de Deus para a minha e a sua vida. Amém? Quero fazer uma oração por você, querido Pai que está nos céus. Abençoa esta pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Espírito Santo do Senhor guie essa pessoa à tua verdade, Senhor. E que a verdade os liberte. A verdade é Jesus, que o Senhor Jesus liberte estas pessoas, para que elas aceitem a verdade como ela é e como ela está escrita na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Certo? Amém? Então vamos lá para o primeiro texto da palavra de Deus. Vamos lá para a criação, no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, no versículo 5. Veja só o que é que diz aqui, versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã e o primeiro dia. Certo? O primeiro dia. Qual é o primeiro dia da semana? Vamos lá, vamos fazer a contagem para a gente entender. Se o sétimo é o 7, ou seja, o sétimo dia, contando agora, né, o último dia, que é o sétimo, então vamos voltar agora. Então o sétimo, a sexta é o sexto, a quinta é o quinto, a quarta é o quarto, a terça é o terceiro, a segunda é o segundo dia e o domingo é o primeiro dia da semana. Então vamos voltar agora do domingo para o sábado. O domingo é o primeiro dia, a segunda é o segundo, a terceira é o terço, né? A terça é o terceiro dia, a quarta é o quarto dia, a quinta é o quinto dia, a sexta é o sexto dia e o sábado é o sétimo dia. Não existe domingo dentro da Bíblia, você já está vendo por aí que não tem, na criação não existe. E esse dia de sábado ele foi dado, certo? Para Adão e Eva. Deus não deu para o povo de Israel. Foi dado para Adão e Eva no princípio, na criação, lá no Jardim do Éden. Consequentemente, né, para todos nós no decorrer de todos os séculos. Então, o sábado ele foi feito para toda a humanidade, para que todos guardassem e que fosse abençoado por Deus, certo? Pela guarda deste dia. Mas, infelizmente, o mundo inteiro hoje transgride este dia que está no decálogo, na lei de Deus. E por esse motivo, o mundo está nessa situação que nós encontramos hoje. O pecado, certo? E todas as consequências por questão, né? Por questão da desobediência à lei do Senhor. Ok? No capítulo 1 ainda, no versículo 30, vamos ver o que é que diz aqui o Senhor. Diz assim... No versículo 30 diz: E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, e o sexto dia da semana. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Certo? Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou neste dia. Versículo 3. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo, ou seja, o sábado, o dia sétimo, e o santificou, porque neste dia ele descansou de toda a obra que como Criador fizera, certo? Então Deus ele descansou
ele abençoou, ele santificou o dia de sábado. Vocês percebem que não existe outro dia na Bíblia santificado por Deus, que seja santo, que só o sábado do sétimo dia, do quarto mandamento? Amém? Por isso, então, o sábado é o dia do Senhor. Se alguém falar para você, vamos guardar o domingo, futuramente aí vai chegar, certo? Uma imposição aí para a guarda do domingo. Porque o diabo, ele sempre faz as coisas para contradizer o que Deus criou, querendo destruir o que Deus criou, inclusive nós que somos criaturas de Deus, certo? E quando ele não consegue na barganha, certo? Ele vai na imposição e, assim possível, até impondo a morte. Perceba isso, no futuro vocês vão ver tudo isso acontecer. E já está muito próximo, certo? Mas vamos para o próximo texto. O próximo texto está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 ao versículo 11. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Eu estou usando aqui a Bíblia católica. Eu não estou usando a minha Bíblia que eu uso aqui, né? A Bíblia evangélica, né? Eu não estou usando ela, estou usando a católica. Aqui é a tradução católica. Versículo 8 do capítulo 20 diz assim, ó. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o visitante que está dentro das tuas portas, ou seja, o forasteiro, né? Que é visitante que está dentro das tuas portas, ok? Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vocês percebem aí? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Quando Deus terminou toda a obra, ele abençoou, santificou e descansou. Aqui ele diz do mesmo jeito. Ele abençoou, santificou e nos ensina o que? A descansar nesse dia. E não só é nós, nossos filhos, nossas filhas, os nossos animais, certo? E quem estiver dentro da sua casa é para descansar nesse dia, porque é uma ordem de quê? Uma ordem do Senhor. Eu tenho que obedecer a quem? A Deus ou os homens? Importa obedecer a Deus que os homens. Está escrito, o apóstolo Paulo diz, né? Importa obedecer a Deus que os homens. Amém? Vamos para outro livro. Agora nós vamos para aqui para o Novo Testamento. Capítulo 2 do livro de Marcos. Ok? Olha o que está escrito pelo Senhor Jesus. Aqui, o próprio Senhor, com as letras vermelhas, ele mostra que foi as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim, ó. No capítulo 2 de Marcos, nos últimos versículos, 27 e 28, diz assim, ó. E disse-lhe Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Louvado seja Deus, sabe por quê? Louvado seja o Senhor Jesus, porque ele fez o sábado por sua causa e por minha causa também. Nós não fomos feitos por causa do sábado. O sábado foi feito por nossa causa. Por quê? Porque assim como Deus descansou, muito mais necessita nós descansar. Deus não cansa, porque Deus é eterno. Nós, por motivo de sermos pecadores, nós precisamos de um descanso. E esse descanso que Ele nos dá no sábado, nos leva a dedicar esse dia exclusivamente para quem? Para Ele. Nós estamos livres de quê? Das labutas diárias, do cansaço, do sol, das fadigas. Neste dia, nós não trabalhamos para benefício próprio. Esse dia é dia do Senhor. Esse dia é exclusivamente para trabalharmos para o Senhor e em prol dos nossos semelhantes, aqueles que necessitam de coisas de emergência, de urgência, certo? É extremas coisas, nós estamos ali para servir, visitar pessoas doentes, pregar mensagem para elas, certo? Se for algo que ela necessite, que ela estiver ali, no último caso, nós podemos fazer, certo? Mas esse dia é exclusivamente para o Senhor e para trabalhar para o bem das pessoas. Não trabalhar, certo?
para ganhar, ir para a empresa para trabalhar, abrir empresa para, né, para botar funcionário, trabalhar para, né, para juntar tesouro. Não, esse dia é exclusivamente do Senhor nosso Deus. Amém? Certo? Vamos para outro livro agora, que tem promessas de Deus para nós que guardamos o sábado do Senhor. Vamos para o livro de agora de Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Amém? Isaías 58. Muito bem. Isaías 58, versículo 13 e 14. O Senhor faz uma promessa para você. Ele faz uma promessa para você. Se você deixar de transgredir o sábado, se você desviar o seu pé de fazer a sua vontade, que você quer fazer a vontade própria nesse dia, trabalhar para ganhar, para aquela coisa, mas Deus disse, se você desviar o seu pé desse dia, se você deixar de fazer a sua vontade, vamos ver o que aqui o Senhor diz aqui. Versículo 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, ou palavras vãs, né? Certo? Ele diz, então te deleitarás no Senhor, ou seja, tu serás feliz, porque o Senhor vai fazer você feliz. Te deleitarás no Senhor. E ele diz assim, ó, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Olha, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus está dizendo, eu te farei ser feliz enquanto você estiver aqui nessa terra. E outra coisa, te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Sabe qual é a herança de Jacó? Sabe qual é a herança de Jacó? É a eternidade que Deus está te oferecendo. A herança de Jacó é a eternidade. É a eternidade que Deus oferece para mim e para você. Sabe? Quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós somos tementes a Deus e fazemos tudo por amor ao Senhor, ainda que o céu caia sobre nossa cabeça, ainda que muitos tirem nós como sei lá o que, como qualquer tipo de coisa, certo? Não importa, deixe que falem. O importante é fazer a vontade do Senhor e não esperando as bênçãos que Deus ele tem para nós por fazermos, não. Nós esperamos as bênçãos do Senhor porque as bênçãos vêm por a consequência do amor que Deus tem por cada um de nós. Amém? Então, você é abençoado quando você guarda o sábado, pode ter certeza. A sua família é abençoada quando você guarda o sábado. O seu trabalho é abençoado quando você guarda o sábado. Quando você não trabalha no sábado, você guarda o sábado, que você trabalha no dia seguinte, você é mais abençoado do que quando você, pensando que está tirando vantagem, trabalha no sábado. Certo? Mas vamos lá, para outro livro da Palavra do Senhor, que tem mais bênçãos para quem guarda o sábado. Muito bem. Qual é o dia que nós vamos guardar lá no céu? Se nós guardamos o sábado aqui, então qual é o dia que nós vamos guardar lá no céu? Deus, ele diz qual é o dia que nós vamos guardar lá no céu. Quando Jesus voltar, de acordo com João 14, de 1 a 3, né, que ele faz a promessa, ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar todos os seus fiéis para estar com ele. Ele diz aqui o dia que nós vamos guardar lá no céu. Vamos ver? Vamos ver lá. Isaías 66, versículo 23. Versículo 22, 23, 24. Vamos lá, para ficar completo, ok? Vamos lá. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Vocês vai estar lá, viu? A sua posteridade e o seu nome vai estar lá. Certo? Ele diz assim, e será que é de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Certo? Isso no céu. Os céus que ele vai criar, a nova terra que ele vai criar. Todos vão, aqueles que foram fiéis aqui, vão estar lá, adorando a Deus na nova terra. É a promessa do Senhor. Versículo 24. Eles sairão e verão, certo? Os cadáveres dos homens que
prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se consumirá, e eles serão um horror para toda a carne, porque esses aqui não quiseram obedecer a Deus, certo? Mas para você que teme a Deus, que ama a Deus e que guarda a sua lei, certo? Que guarda o santo dia do Senhor, Ele faz essas promessas para você. Deus seja louvado, porque Deus é bom para conosco. E Deus, Ele te ama, Ele nos ama e Ele quer nos levar para a eternidade. Mas eu tenho o último versículo para você, o último livro e o último versículo para você, para mostrar que não só nós aqui guardamos o sábado. Jesus guardou o sábado quando esteve vivo, guardou o sábado também no sepulcro, certo? E muitas outras pessoas, né? No passado, pessoas santas guardaram o sábado. Paulo, João, Tiago, certo? Os profetas, Adão, todos eles guardaram o sábado. Ok? E eu quero pegar agora o último livro, Lucas. Vamos lá para o livro de Lucas. O último livro e o último versículo, os versículos para encerrarmos, ok? Lucas capítulo 23, versículo 54 e até o versículo 56, 3 versos. O 54 diz assim: e era o dia da preparação. Qual é o dia da preparação? Lembra do início lá? O dia da preparação? O 6º dia da semana, a sexta-feira. E era o 6º dia da semana, o dia de preparação, certo? E começava o sábado, ou seja, já estava terminando a sexta, certo? Amanhecendo o dia, né? Que já estava virando. E começando o sábado, certo? Vamos ver o que é que aconteceu agora. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado ou colocado. Então elas se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo a sua promessa. Então essas mulheres aqui, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e as outras mulheres, elas saíram de seus lugares e vinham para embalsamar o corpo de Jesus lá no túmulo. Mas já estava o quê? Já estava começando o sábado. Foi o que elas fizeram? Ela disse, está começando o dia do Senhor. Vamos descansar, porque o nosso mestre vai descansar onde? Lá, no sono da morte, para ressuscitar no 3º dia. Vamos descansar também. Então elas voltaram, guardaram as especiarias, certo? E aí repousaram segundo o mandamento, ou seja, elas guardaram o sábado. No dia seguinte, os textos para frente dizem que no dia seguinte, no sábado, já começando o 1º dia da semana, que elas vieram para o sepulcro. Quando chegou Jesus, já não estava mais lá, porque Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou para a glória, certo? Do seu Pai. E para nos dizer que nós, certo? Ressuscitaremos também no dia da ressurreição, quando o Senhor voltar. Nós ressuscitaremos, sabe por quê? Porque não existe reencarnação, existe ressurreição. E nós ressuscitaremos no dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Todos que estiverem dormindo, desde Adão, todos que estiverem dormindo no sepulcro, dormindo o sono da morte, todos queridos de qualquer família que estiver dormindo o sono da morte, Jesus, certo? Assim como ele ressuscitou Lázaro, que já estava fedendo há 4 dias, certo? Já podre, o corpo dele ressuscitou, transformado, certo? Limpo. Jesus, ele vai transformar todos os que estiverem mortos e que morreram, certo? Fazendo a vontade do Senhor. Deus seja louvado. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso, que te ama, que nos ama e que quer nos salvar. Que Deus te abençoe e que você examine a palavra do Senhor, porque não tem outro meio de você conhecer Jesus. Não tem outro meio de você se preparar para todos os eventos que vão acontecer, que nós não estamos vendo acontecendo nada. Coisas terríveis vão acontecer aí, certo? Pessoas dizendo que o dia de guarda é o dia do domingo, se você não guardar você vai passar por isso, você vai sofrer aquilo, para desonrar a Deus. Desonrar a Deus fazendo você transgredir o sábado, o dia do Senhor. Mas o Senhor vai te ajudar a honrar Ele guardando o seu santo dia, porque essa é a vontade do Senhor.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo do Senhor te guie em toda a verdade. É a minha oração, em nome de Jesus, por todos vocês. Amém.